Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecemos pela sua companhia. Quero mandar um abraço também para todos aqueles que estão nos bastidores trabalhando, os técnicos e técnicas, produtores e produtoras. E, continuando aqui com o nosso programa Alvorada, como dissemos, eu sou o Nando Garcia. E ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Nando, meu querido, família Feal, toda a equipe que está junto com a gente, encarnados, Nando, e desencarnados. E a gente nós formamos essa família, essa egrégora de luz. Espero que a gente se conecte e aproveite bastante o programa de hoje. Isso mesmo. Se você quiser assistir é, uma lista assim grande de programas que estão aí no YouTube, né? Porque os programas vão subindo para o YouTube, como a gente costuma dizer, não só o Alvorada, mas tantos outros. Mas tem playlist lá, você pode ir lá clicar em playlist, vai lá na busca do YouTube, coloca RBN/TVMM e aí você vai encontrar, não é, o Alvorada lá. Tem vários programas que estão lá para você assistir, para você ouvir e compartilhar. Muito bem, olha, o tema de hoje para nossa reflexão é um provérbio, né? Então, ele diz assim, o provérbio: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Isso está em Provérbios 17:1, para a gente fazer aquela reflexão, né? E é verdade, né? Às vezes a gente até considera que aquelas migalhas, né, muitas vezes, a gente pode até falar de não, um pedaço de pão como migalhas, servem, né, muito mais, porque na abundância existe muitas vezes desperdício, e fora isso, aqui fala também da paz e tranquilidade, né, meu caríssimo Tiago? Ô, Nando, só para situar o pessoal aí, o livro de Provérbios, ele está do Antigo Testamento e ele é atribuído ao rei Salomão, filho de Davi, olha só. Uma dessas pessoas de destaque. Tem o próprio Jesus citou Salomão, né? E como ela é do Velho Testamento, traz toda aquela sabedoria do Oriente. A maior parte dele seria escrito por Salomão. E eu tenho certeza que Salomão foi aquele homem que pediu sabedoria, Nando. Então, esses ensinamentos que vieram com muita sabedoria, traz de uma maneira simples, né? Numa linguagem bem simples, dicas, lições. Aparentemente, quando a gente lê, né, Nando, parece tão simples, né? Mas encerra dentro dele um ensinamento muito profundo, não é isso? Com certeza, né? A gente precisa cuidar da nossa casa, a partir até da casa que consome o pão, na casa que divide o pão, porque a gente sempre fala também da divisão do pão. Às vezes aquele que acumula muito acaba por não enxergar, ele fica só escravo, muitas vezes, daquele acúmulo de bens e de pão, né? O bem, muitas vezes, o pão passa a ser um bem também, né? Aqueles que estão muitas vezes preocupados, né, com o futuro, aquela ansiedade com relação ao futuro, vamos guardar, 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 falta para os outros e aquilo lá muitas vezes vai apodrecer nos armazéns. Então, quantas e quantas vezes na história da humanidade nós passamos por situações semelhantes, né? Então, às vezes, um quinhão, uma porção, veja que Jesus conseguiu alimentar mais de 2.000 pessoas ali com poucos pães e peixes, né? Ele dividiu aquilo, ele multiplicou e dividiu, né? Agora a gente multiplica e não divide nada.
fica acumulado e, como nós já dissemos, acaba acontecendo o desperdício, né, Tiago? Não, sem dúvida. Ele recebeu aqueles, para ser mais exato, 5 pães e 3 peixinhos e multiplicou e depois, como você sabiamente lembrou, e ainda dividiu, repartiu com aquelas pessoas que tinham fome. É lindo demais. O que ele fez do símbolo material, um símbolo espiritual. E é exatamente o que a gente está aprendendo aqui hoje. Olha só, é melhor um pedaço de pão seco. Você viu como ele força o exemplo? É melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa, né? Cheia de banquetes, mas com muitas brigas. Quem de nós não trocaria uma casa simples com amor, né? Às vezes a pessoa vivendo tendo tudo, vivendo cheio de brigas, e agora a gente está tendo essa lição, que como vale esse pão seco, né? Que engasga até, mas que ele é feito com muito amor, ele é servido com muito amor. Eu lembro de um amigo contando que a mãe dele repartia a mistura entre os filhos, fazia coisa, né? E como ele valorizou aquele carinho que a mãe dele fazia, como os irmãos, Nando, se respeitavam naquele momento de refeição, porque eles sabiam que a mãe dele santificava, que era tudo conquistado com muito sacrifício, Nando, aquela família muito humilde, né? Então parece que aquilo edificou ele até depois de velho, ele falava daquilo com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho. E você trazendo esse exemplo de Jesus repartindo o pão, se a gente realmente tiver noção de que pão que é esse que nós estamos falando, eu acho que não tem muito a ver com padaria, viu? Não tem muito a ver com padaria. Se a gente tiver respeito por esse pão do céu, até o próprio Jesus, não é, Nando? Você me fez lembrar. Ele mesmo disse que ele seria esse pão. Ele seria esse pão do céu que veio do céu. E você se lembra também que ele disse assim: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, né, não terá parte comigo. Então, ele se colocando como símbolo de um pão, de algo que sustenta, que dá alimento. Você já se parou com essa situação, né, Nando? Quando a gente está doente, fraco, fica sem comer. Depois, quando a gente come alguma coisa, como nos revigora. E esse pão sagrado também revigora a nossa alma, dá força, dá ânimo, a gente se sente fraco, né? E a gente se alimenta com esse pão sagrado e nos revigora. Você vê, a gente vai conversando e várias passagens vão vindo na mente, na lembrança, na memória, né? Aquela também da separação do joio e do trigo, né? Porque o trigo é que com o trigo se fabrica o pão, né? O joio não se fabrica, né? E então aí tem uma diferença entre um e o outro. E também tem uma diferença desse pão seco com os banquetes. Os banquetes, né, são de assim, a gente já lembra daqueles filmes onde que mostra aqueles reis fazendo aqueles banquetes, né? Aquela comida farta e os serviçais muitas vezes passando fome ali, né? Tem que servir, mas eles nunca apreciavam ou saboreavam ou se alimentavam daquele banquete que os reis e as rainhas, né, e os seus ricos súditos ali, os que eram, né, acompanhavam o rei, podiam, no caso, acessar. Então, muitas vezes sobravam o quê? As migalhas, né? Aquelas sobras que muitas vezes alimentavam, que a gente lembra também na época da escravidão no Brasil, que os escravos não tinham com que se alimentar e usavam das sobras, né? Até comenta-se que a feijoada é uma dos pratos que eram feitos com as sobras. Então a gente vê, tudo bem, aquele lá se alimentou fartamente, aquele outro com o alimento simples e humilde, né? Mas qual talvez ali teria mais fome que o outro? Aquele que tinha fome, como você usou o exemplo do amigo aí, em que a mãe repartia, né? Foi uma fome que bem matada, que matou aquela fome, que trouxe alegria. A gente vê, a gente já viveu isso de ver famílias assim recebendo muitas vezes uma cesta básica,
ali no centro espírita ou recebendo né, os alimentos para levar, aquela alegria daquelas pessoas de não ter, né, uma possibilidade de se alimentar, o quanto o alimento, o quanto o pão, né, traz alegria. E aí, falando do pão espiritual que você citou, Jesus, né, que ele mesmo diz que eu sou o pão, ninguém olha para esse pão que é Jesus, né, esse alimento que é ele. O que vão olhar para a soberba, vão olhar para as riquezas, vão olhar para a fartura, né? Porque isso tudo é aquela porta larga, não, né? Então, o pão seco é a porta estreita e o banquete é a porta larga. E verdade, Jesus chegou, quando ele estava lá na casa do Zaqueu, ele soltou uma frase lá: feliz é aquele que comer no banquete do reino do céu, se alimentar nesse reino do céu. Você imagina, Nando, esse grande banquete que tem no reino dos céus? Não como essa visão que você trouxe, né? Desse banquete com aquela pessoa com aquela coxa de frango mordendo, mas é que todo mundo ali bem alimentado, todo mundo satisfeito, todo mundo saudável, ninguém sentindo falta de nada. Quer dizer, uma pessoa que está vivendo no banquete, ela foi saciada, ela não tem mais fome, ela não tem mais sede, ela não, ela tá ali, ela se sente satisfeita, plenamente completa e nutrida. Olha que como ele pega uma visão imaterial e transforma, extrai o lado espiritual da lição, né? E uma coisa também que me chama muita atenção, amigo Nando, nessa nesse trecho aqui desse ensinamento do rei Salomão, é que é que a casa onde tem muitas brigas, muitas contendas, você vê? Pode ter muita comida saciando o corpo, mas espiritualmente parece que eles estão pobres, não é? Ô, Tiago, e o que será que acontece espiritualmente quando existe lá? Tá se fazendo um banquete, está se fazendo lá um jantar, um almoço, está se fazendo, né, uma festa, e aí as brigas, né? Imagina espiritualmente o que não acontece, né, nos bastidores espirituais quando existe isso, né? Então, é preferível o pão seco, né? Com tranquilidade, com paz e tranquilidade, do que você ter uma fartura e saber que aquele alimento ali já, inclusive, já não tem mais nem pelo fato das brigas, do conflito ali que está havendo próximo daquele pão, né? Já todas as energias daquele alimento já foram, né, para o espaço. Eles não estão ali preservados, porque a gente sabe como é importante a gente eh, valorizar o alimento, né? Valorizar aquele pão que a gente está consumindo, valorizar, porque nesse caso, espiritualmente ali, já foi sugada todas aquelas energias. A gente sabe, o André Luiz fala dos bastidores, né? No plano espiritual. Então, às vezes, um alimento simples e humilde, um pão seco, ele ali com amor, ele vai estar todo energizado, todo abençoado e vai servir, né, com paz e tranquilidade aqueles que vão consumir. E às vezes no banquete só tem, às vezes o quê? Aparência, tem a beleza do prato, mas não tem a energia do equilíbrio, da harmonia, né, que falta muitas vezes. Então aquilo que muitas vezes está na aparência, vamos supor que aqueles que querem ter prazer, né, falam assim, não, esse prato está muito bem elaborado e bonito, mas será que ele está bem energizado ali? Será que ele está abençoado? Né? Então, muitas vezes acontece isso, né, Tiago? Exato. Por isso que essa lição ela é tão importante. E o coisas simples da vida, onde a gente aprendeu quando a gente estudou o livro Calma com os nossos amigos, né? Tem uma lição chamada Rusgas Domésticas lá no Calma, na lição 14. E o Emmanuel vai dizer, né, como esses pequenos detalhes da vida doméstica podem se transformar em grandes situações. E você lembrou bem,
a espiritualidade aproveita esses momentos, a espiritualidade do mal, vamos dizer assim, aproveita esses momentos de desequilíbrio, de pequenas coisas. É o momento da nossa fraqueza, onde a gente abre espaço, abre campo para virar uma grande contenda. E aí, anos até, né, tempo grande até se firmar palavras ditas que não deveriam ser ditas naquele momento. Ele diz assim que eu acho muito legal, Nando, porque vai ser difícil a gente encontrar esse equilíbrio, porque a gente dentro de nós tem um senso de, às vezes, de criticar para tentar até ajudar no fundo, né? Mas ele diz assim, olha, nem sempre compensa adotar essa postura. É melhor silenciar, olha só, Nando, em questões nevrálgicas ali da família, ofensivas, inúteis. Então, ele pede que a gente evite críticas, evite não esse tipo de comportamento para a gente não transformar o nosso banquete tão saboroso, tão delicioso. Sabe aquele alimento, os nutricionistas poderiam dizer para nós, quando a gente esquenta demais, que ferve, que às vezes torra ou que perde as propriedades daquele alimento, então ele tem uma propriedade maravilhosa, mas ele é colocado de uma maneira no ambiente que altera, degrada aquelas vitaminas, né? E a gente perdeu a força nutricional dele. Então, a família, sobre esse ponto da crítica, da gente querer acusar, da gente querer corrigir demais as pessoas, e talvez isso perca toda aquela vitamina, toda aquela substância da nossa família. E o sabor, para onde vai, hein? Você imagina. O sabor pode até estar camuflado ali com um tempero bem feito, mas aquela energia, A carga, né? e a energia que o alimento vai passar? Aquele alimento vai ser, se ele tiver muitas vezes, né, com essa vibração de brigas, ele vai ser só um pedaço de nada que você vai colocar dentro do seu organismo e que não vai ter efeito nenhum, né, saudável, pelo fato de a gente não respeitar o alimento ali, ficar com contendas, né, em cima de uma mesa, né? Quando a gente vê uma família humilde se alimentando, eles estão alimentando por uma necessidade e valorizando aquele alimento, porque ele é repartido igualmente, né? E isso é um hábito que a gente, né, traz nas nossas famílias, né? De que quando a gente não tem, vamos supor lá, uma sobremesa, ela é pequena, tem várias pessoas para dividir, então divide tudo igualzinho, um pedacinho para cada um. Puxa, mas é um negócio que parece que quando você come tem um outro sabor, porque ali foi dividido dentro de uma possibilidade, né, assim, pequena de recursos, né, e que parece que fica mais gostoso ainda, né? Então, às vezes a gente remonta aí as lembranças do passado e a gente fala, puxa, como a gente era feliz com pouco, né? Então, né, Thiago? Nossa, lindo, adorei que você lembrou disso, porque inclusive remete até um outro Provérbios, o 15:17. Olha só como é a mesma ideia, mas com outras palavras. Ele diz assim, Salomão: é melhor comer um prato de hortaliças, quer dizer, uma coisa simples, né? Só folhas, onde há amor, do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. E olha assim, olha assim, Nando, pensa bem. Você já vivenciou, experimentou assim, onde você estava num lugar muito chique, muito bonito, mas você não se sentiu à vontade ali. Até tinha uma comida maravilhosa ali, um boi cevado, acompanhado, né? Cheio de coisa muito boa. Mas ali você não sentiu um clima gostoso. E você estava, às vezes, com pessoas simples, num lugar onde a pessoa se amava, vocês estavam comendo ali uma coisa humilde. E parecia que aquilo era muito mais saboroso. Você já se deparou com essa situação, amigo? Isso, exatamente essa lembrança que você trouxe aí, né, dessa passagem, é exatamente o que a gente estava falando, né? De que realmente é, tem mais valor, assim, espiritual até, né? A gente lembra de Francisco de Assis, né? Que estava ali mitigando a fome dos outros e eles mesmos se alimentavam, mas muito pouco, né? Com um naco de pão, com o pão aí desse provérbio, aí, o pão seco, né? A gente lembra da passagem de Francisco de Assis pela terra, quando, né, aquelas pessoas na miséria, então eles mesmos não tinham o que comer, mas quando tinham, né,
valorizavam muito, né? Tinha um valor inestimável. E naquele naco de pão, naquele pedaço de pão, tinha uma bênção ali, né? E a gente, remontando aí outras lembranças, a gente sabe que se existe uma mediunidade ali próximo daquele alimento, quando a pessoa está adoecida, que o plano espiritual vai trabalhar naquele alimento para a cura daquela enfermidade, né? A gente sabe que isso, né, acontece, a gente sabe que o alimento bem cuidado, ingerido e, né, com equilíbrio, ele é medicamento. Ele é um medicamento também, né? Então, veja o quanto a gente precisa valorizar, né? Nem que seja esse pão seco aí, né, Tiago? Eu lembro de uma vez eu tive que trabalhar na virada de ano, Nando, e eu fui passar a virada de ano, o Réveillon, né, num restaurante. E fui com um grupo de amigos e tudo mais, né, um lugar muito bonito, muito chique e tal. Mas eu pensei, poxa, minha família tá se reunindo lá na casa da minha avó. Aquela comida até mais simples do que tá aqui, mas eu tenho certeza que eu estaria muito mais feliz se estivesse naquele lugar simples, né? Comida de vó, aquele carinho, aquele cuidado de vó, isso não tem preço, né, Nando? Não tem preço mesmo. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com o lado material de querer dar o melhor e esquece dessa substância espiritual que a gente está desdenhando para nossa família, né? A gente se preocupa tanto de dar tudo, né? Talvez, esquecendo de preparar um ambiente adequado. E você sabe, ó, eu não quero causar polêmica, não, hein? Mas aqui também em Provérbios, o Salomão fala uma coisa assim, no mesmo sentido, ó. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Ele colocou a mulher, mas também tem o homem aí nessa situação briguento também. Eu falo para você, né? Salomão, se a gente lembra daquela passagem de Salomão, né? Olhai os lírios do campo, eles se vestem muito mais é, com beleza do que o próprio Salomão, que era um rei, né? Que estava ali. Ele usa como exemplo Salomão. E veja nesse provérbio aí, quando você fala, né? Que é Salomão. E é isso mesmo que você está falando, né, Tiago? A gente precisa ter um olhar, né, para essas coisas mais simples, porque foram ali muitas vezes feitas realmente com carinho, com amor. Há uma coisa interessante que é que quando a gente faz, se eu que gosto de cozinhar, eu vou lá, pego uma receita e faço. O sabor dela fica de um jeito. A outra pessoa vai lá, pega a mesma receita e faz aquela receita e fica com outro sabor. Então a gente sabe, ali usou a mesma quantidade de temperos, os mesmos ingredientes, a mesma forma de cozinhar, né? E por que que saiu diferente? Então aí tem coisa aí, tem energia aí, né? Energia que nossa que passa ali para aquele alimento, né? Que são, né, feito com carinho, com amor, né? E também a valorização, né, da bênção que Deus nos provê, né, com o pão de cada dia, né? Um Pai nosso que estais no céu, né? E depois vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Tem o pão ali nessa oração que Jesus nos ensinou, né, Tiago? Esse pão que a gente quer, né? Esse pão que vem do céu, esse pão que vem de Deus. Porque, igual esse outro provérbio aqui, né? Você tá morando no fundo de um quintal, Nando, em paz. Ou você prefere, poxa, com uma pessoa murmuradora, briguenta, um homem, a mulher, né? Uma pessoa que tá ali causando um problema num lugar tão bonito. Da mesma maneira, numa mesa farta, cheio de brigas, ou numa mesa simples, simples em paz. Então, quando a gente busca esse alimento do céu, então aí perde sentido se esse alimento é chique, não é? É um alimento puro, é a substância que tem nele. Então aí você se preocupa com a essência, né, Nando? Não se preocupa mais se a pessoa é bonita, se é feia, se é isso, aquilo. Se preocupa mais com aquilo que é a essência.
Então, a nossa família, a gente não preocupa que as pessoas são perfeitas. Se preocupa que é a nossa família, que nós amamos, que nós temos um compromisso espiritual e que a gente está desempenhando bem, amando elas. O Emmanuel vai dizer assim, Nando, que a gente deveria ensinar a criança, não só entreter ela a sorrir, mas ensinar ela a educá-la. A gente se preocupa tanto em brincar com a criança, fazer ela sorrir, né? Por que não a gente se preocupa da mesma maneira em ensinar e não a educá-la? Olha só que bonito. Então, o paradigma muda, né? A gente começa a olhar para outras coisas. É muito importante, né? O pão nosso de cada dia aí, seja ele espiritual, material, porque ele faz parte das nossas vidas. Não adianta a gente fugir disso, né? É, eu tenho visitado escolas, né, onde as crianças se alimentam ali, é feita aquele alimento em quantidade, né? A criança ainda pequena, aprendendo a manipular o talher, aprendendo a comer, como isso é importante para a cognição da criança, para ela desenvolver também, né? Porque isso faz parte da nossa vida, não tem como a gente fugir disso, desse pão espiritual também. Então, a gente, desde cedo, tem que orientar para esse entendimento desse maná que vem do céu, né? Desse maná, esse pão que vem do céu. É o pão que alimenta o espírito, é o pão eterno, é o pão além das fibras, né, da consistência do pão material. É importante que a gente aprenda isso. E Deus, a gente tem que sempre acreditar que nos provê, né, já nos trouxe provisão no passado, nos provê hoje e nos proverá, né? Confiar, porque Ele nos colocou para vivermos nesse planeta que nós estamos, nesse ponto do universo. Ele nos criou e Ele cuida de nós, né? Se não cuidasse, não enviaria Jesus até nós, não enviaria os profetas que a gente conhece, as inteligências que chegam aqui no planeta, né, que reencarnam aqui ou que encarnam, para que a gente possa se alimentar e continuar a alimentar a nossa inteligência, a nossa espiritualidade, né, o ser eterno que somos, né, Tiago? Com certeza, esse alimento espiritual é algo. A gente não come todo dia, Nando, a gente não precisa se alimentar, a gente não precisa selecionar aquilo que se alimenta, porque nós estamos aí, né? Vivendo no mundo, nós nos alimentamos de tudo que nós estamos à nossa volta, nos rodeando. O que que você está permitindo que você está ingerindo o quê? O que que você está permitindo que acesse o seu íntimo, Nando? Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Assim como a gente precisa fazer uma boa nutrição humana, a gente precisa fazer também uma boa nutrição espiritual. Por isso é importante o constante contato com a espiritualidade, o constante contato com Jesus, com essa energia que vem do céu. Você lembra lá, né? Você lembra muito bem do maná. O maná vinha regularmente, Nando, ao povo no deserto, demonstrando dessa necessidade que nós temos, dessa dependência que nós temos do céu, desse alimento do céu. Como a gente sai alimentado, né, Nando? Às vezes depois de uma boa conversa, depois de uma boa música, né? Depois de um momento de oração, de uma boa reflexão, parece que a gente ganha ânimo. E a gente tem gente que desdenha isso, eu não preciso dessas coisas, isso é coisa de gente beata, né? Isso é coisa, não, mas eu rezo em casa. Não, não, faça parte, se envolva, busque. Tenha as suas experiências esses momentos de alimento, né, Nando? Que a gente se alimenta, a gente se fortalece. Aí a gente, ó, não para, aí a gente não para mais de comer, né? É, a gente pode ter a gordura espiritual. Verdade. Essa a gente pode ter. É o colesterol bom, né? Isso, colesterol bom. Bem, olha, com essas palavras aí do nosso Tiago, a gente vai agora passar por um outro momento aqui dentro do programa Alvorada, que é um momento de prece. Ele até citou oração aí, né? De prece, de oração, de vibrações, e a gente pede lá, sempre falar, deixa uma água aí do seu lado. Olha lá, água é alimento também, né? Então, com a água
os benfeitores espirituais, com certeza, na hora que você estiver ouvindo e assistindo este programa, eles vão trabalhar para levar recursos nessa água, e muitas vezes ela se torna alimento, ela já é um alimento, né? Mas se torna um alimento saudável e também, né, com vibrações e com energias boas, e serve até também como medicamento. Então a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações. Então, que nós possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos no manancial, na abundância de recursos do nosso Criador, onde nós podemos buscar desde a semente até o pão, porque o nosso Pai jamais nos abandona, sempre irá prover as nossas reais necessidades. Muitas vezes aquela situação em que nos falta algo é porque muitas vezes deixamos lá atrás nas nossos comportamentos, muitas vezes até em vidas pregressas, aquele comportamento de não valorizar as bênçãos que recebemos. Mas, como Deus é misericordioso, Ele não deixa de nos enviar, nem que seja um naco de pão. Assim, então, que nós possamos ser gratos, usarmos da gratidão para entender que toda esta bênção que o Pai nos envia, Ele nos envia com amor. E com amor, nós temos que cuidar de tudo que Ele nos envia. E com amor é uma forma de receber e tratar com gratidão tudo o que Ele nos envia. Envia até o seu Filho dileto, a fim de nos orientar como nos comportar, como caminhar no caminho do bem. Agora, nesse instante, agradeçamos o pão de cada dia, seja ele material ou espiritual. E nas vibrações, que nós possamos também compartilhar este pão que recebemos com aqueles que mais precisam. Por isso, então, enviemos em forma de boas energias, energias positivas a esses corações que estão passando, muitas vezes, por fome material ou espiritual, por sede material ou espiritual. Que os missionários de Deus possam levar esses recursos a esses irmãos que mais precisam. E a Ti, Jesus, pedimos que nos fortaleça para que entendamos a necessidade de respeitar tudo aquilo que recebemos, que nos alimenta, que alimenta a nossa mente, que alimenta o nosso coração, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nós espíritos. Aquele pão que deixastes e multiplicaste, Jesus, se estendem até hoje, para que assim a gente possa se confortar mesmo com um alimento bem simples, para continuar, Jesus, compreendendo e entendendo os teus ensinamentos, o teu evangelho de luz. Te agradecemos, Jesus, que a tua bênção perpasse por todos nós, pelos nossos corações, em nossos lares, em todos os lugares do nosso planeta Terra, entre todos os nossos irmãos. Assim, Jesus, mais uma vez te pedimos, sê conosco, não tão somente agora nesta hora, Jesus, mas por todo sempre, que assim seja.
Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. Depois o Tiago vai contar uma novidade, Tiago. O que que vai acontecer com a Rádio Boa Nova? Nós temos o Clube Amigos da Boa Nova. Então, você, né, pedimos a sua colaboração através do 0800 12 018 38, que é o Clube Amigos da Boa Nova, para você fazer aquela doação. Para quê? Para que essa mensagem possa ultrapassar os limites do nosso país e chegar a tantos outros corações onde não tem um centro espírita, onde não tem, né, uma casa espírita, para as pessoas receberem a mensagem do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, do bem. E tem o telefone fixo também, ó, o 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, o 11 97 261 0272. Então, esses são os telefones para você colaborar. E tem o Pix, né, que é essa modalidade de ajuda que você pode, transferência de recurso, é o mesmo do WhatsApp, é o mesmo número, é o 11 97 261 0272. Agora, Tiago, conta aí para nós, né? Como é que a Rádio Boa Nova, o que que vai acontecer com a Rádio Boa Nova aí? Olha, Nando, é com muita alegria, né? Que a Rádio Boa Nova agora vai estar na EFM. Essa andorinha da FEAL, né? Agora fazendo novos voos, olha que coisa boa. A Manu, né? Andorinha, nossa mascote, a Isso, a Manu. Manu. Representa essa renovação, coisas boas, né? Esse Deus conosco do Emanuel, né? Então agora nós estaremos na EFM, Nando. Olha só que coisa maravilhosa, que notícia maravilhosa, né? Então é o espiritismo aí, acesso de todos. Exato, ó, por exemplo, quem está na região de Sorocaba, ali, não só a cidade de Sorocaba, mas as cidades em torno, e também aqui em São Paulo, num raio de 100 quilômetros, né, vai poder ouvir a Rádio Boa Nova com um som, né, de FM, de frequência modulada, né, e aí isso vai poder, né, chegar a outras pessoas, porque o AM, né, em São Paulo e em outros lugares não está funcionando bem, né? Por exemplo, a Rádio Globo abriu mão da frequência AM, eles abandonaram porque ela não tem mais, né? Ela não chega. Então, uma coisa a gente pede, se você colaborar aí, puder colaborar, porque para a gente também homologar essa rádio e também os equipamentos que ela necessita, precisa aí da sua ajuda, da sua colaboração. Então, entre em contato aí, eu vou passar o telefone das nossas telefonistas, e aí você se informa como que você pode ajudar a Rádio Boa Nova FM, FM. Já tem até o número da frequência, que agora que ainda não tem o número. Liga então no 0800 979 5011. Fala lá com as telefonistas que elas vão, né, orientar. E nesse mesmo telefone pode mandar recadinho para o Tiago, pode mandar recadinho para mim, para toda a equipe do Alvorada. Ô, Né, Nando, Tiago? e só lembrando, porque falar, mas e essa FM? Porque a FM convencional, Nando, ela vai lá do 85, 87 até o 107 quando a gente sintoniza na rádio. E aí a FM vai aumentar essa amplitude. Então começa do 76,1. Então a gente vai se encaixar nesse número. Então agora, através do carro, do celular, vai poder ouvir tranquilamente, né? Não só pelo aplicativo. E digital, né? Digital aí, né? Um som, né? Com uma qualidade excelente para a gente poder desfrutar aí, né? Ouvir a voz do Tiago em frequência modulada. Tiago Soares. Isso que é voz, viu, gente? Não me é essa do Nando aí. Desde Imagina. das noites, madrugadas, de manhã, de tanto horário, tanto programa que o Nando já fez, tantos anos, né, Nando, na rádio. Que Sim, coisa boa. rádio é maravilhosa, é uma paixão aí. Então, olha, prosseguindo aí com essa reflexão de hoje, né? O quanto a gente pode e distribuir o pão, né? Isso também é um aprendizado muito grande. Como é importante a gente enxergar aquelas pessoas que estão precisando de socorro, de amparo, né?
Então, às vezes, tudo bem, vamos levar o evangelho? Vamos, mas às vezes a pessoa está precisando do básico, que é o arroz e feijão, o pão de cada dia ali. Então, é, o trabalho das instituições, né, são muito importantes. As casas André Luiz, por exemplo, têm um trabalho enorme, né? Se as pessoas que pudessem visitar, vierem a São Paulo, aqui em Guarulhos, né? Venham visitar as casas André Luiz, venham fazer uma visita, tem um dia certo de visita, aí vocês vão olhar para a cozinha, o que é um dos departamentos lá das casas André Luiz. E para alimentar 600 pessoas, mais os funcionários, né, que trabalham, veja quando o pão é necessário, né? Campanhas que são feitas, às vezes teve uma época que estava faltando leite, aí fizeram campanha do leite. A gente tem que olhar para isso também. Isso não pode fugir da nossa campo de visão, de entendimento, de compreensão, né, Tiago? Com certeza, nossa responsabilidade social, nossa responsabilidade de estarmos aqui nesse mundo material e contribuirmos para o progresso. Olha só, fazemos parte desse mundo e a espiritualidade espera que a gente também contribua, dê o nosso quinhão, né, do nosso transpiração para que o solo seja remexido, para que a semente caia num bom solo, que esse solo esteja adubado, seja um solo físico ou seja um solo espiritual. Digo dos corações dos nossos amigos, né? Como a espiritualidade também aguarda que a gente ajude, levante uma pessoa, contribua materialmente. Então, quando Jesus disse lá, viu, Nando, olha, devam amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças. Na verdade, ele estava dizendo no original, assim, ó, de todos os seus muitos, de todo o seu poder, de todos os seus meios. Então, tudo isso está a serviço de Deus, a serviço da espiritualidade. Você consagra a sua vida por completo. Olha só que coisa bonita. Não num ato litúrgico vazio, mas agora no ato do dia a dia, preenchidos com sentimento, de uma fé raciocinada. Exato, isso tudo alimenta, isso tudo nos mantém de pé, né, com esperança. Quando a gente vê uma pessoa se alimentando, né, do evangelho, né, aquilo alimenta a fé daquela pessoa, alimenta a esperança dela, alimenta, né, o propósito na vida, porque às vezes a gente fica perdido, sem propósito, sabe, quase que inanimado, quando a gente está com fome, que a gente não quer, a gente não tem forças para nada. Então, às vezes é falta do evangelho aí, para dar força, para alimentar o espírito, para a gente prosseguir, porque assim é que a gente vai encontrar o caminho da semeadura, do plantio e, consequentemente, da colheita, né, Tiago? Exato. O homem deve herdar o próprio homem. Então a gente vai ter que fazer parte dessa sementeira. Se a gente quiser realmente colher o que a gente tem de melhor, nós temos que dar o nosso melhor, Nando, fazer a nossa parte. Sem se preocupar com o resultado, porque o resultado vem, viu? A gente não fica tranquilo quando a gente faz planta uma semente, vai certeza do fruto que vai vir daquela semente, dessa mesma maneira no plano espiritual, porque a gente depara com muita gente que às vezes até desanima, viu, Nando, acreditando que não tem eficácia os seus bons atos, os seus bons gestos. Vamos fazer a nossa parte, faça a sua parte, e a gente faz a nossa, porque a gente fica de coração tranquilo, a gente fica em paz, sabendo do que a gente está construindo. Como Jesus disse, né? Colocando a nossa casa sobre a rocha, não sobre um terreno movediço. É isso aí, Thiago. Então, estamos chegando ao final aqui do nosso querido, né, querido programa Alvorada, e a gente já se despede aí, né, despedindo aí dos nossos ouvintes e telespectadores, ou telespectadoras e ouvintes. Até a próxima, Thiago. Até, Nando. E lembrando, ó, melhor um pedaço de pão seco com paz, tranquilidade, do que uma casa onde há banquete, mas muitas brigas, não é? Obrigado, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Então, até o próximo programa Alvorada. Esperamos você aí, né, no querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Tchau, Thiago, aquele tchau, tchau de Tchau, sempre. tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amor.
termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.